Dados, volvei-vos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Não somente a sabedoria nos manda que nos voltemos à sua repreensão, mas a sabedoria também nos dá grandes promessas. Nos ensina, e não somente nos ensina, mas derrama seu Espírito sobre nós. Olha, muitas vezes nos encontramos muito limitados, não é? Em conhecimento e poder. Mas temos nas Escrituras grandes promessas que devem nos encorajar. O jovem que busca o Senhor em sua palavra, o jovem que reconhece sua sabi, sua fraqueza, sua necessidade e clama ao Senhor, o Senhor vai responder. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas na vida de cada um de nós, até mesmo na vida do jovem mais pequeno. Estou fazendo este estudo porque é meu desejo que o Senhor levante do mundo latino grandes homens e mulheres de Deus, grandes pregadores que podem ser usados para mudar o globo. Se você vive na América Latina, se você fala espanhol, não deve apenas pensar em ganhar o seu povo para Cristo, mas também deve pensar nas necessidades mundiais. Por todo o globo existem nações, tribos, línguas, povos que não têm o Evangelho. Muitas vezes eu disse, é verdade, ainda há necessidade, por exemplo, no meu Peru, há necessidade mas também se pode dizer que por causa das igrejas no Peru, dos pastores evangelistas e até dos missionários, há mais luz do Evangelho na selva do Peru do que nas ruas das grandes cidades na Europa. Então, jovem, deves estudar. Deves tornar-te forte na palavra não apenas para ti mesmo, mas para as nações que ainda não ouviram. Agora temos no versículo 24 e versículo 25 a acusação da sabedoria. No versículo 24 diz: porque chamei e recusastes ouvir. Deus chamou por meio da sabedoria e as pessoas se recusaram a ouvir. Há muitas pessoas que dizem: bem, eu não me rebelo contra Deus. Não? Sim, tenho apatia, talvez, ou não respondi, mas não me considero o inimigo de Deus. Mas aqui podemos ver outra coisa. Se você não ouve, se não responde, tens recusado. Você o negou. Eu escrevi aqui: eles se recusaram a ouvir, prestar atenção, dar ouvidos, considerar, quando seus pais, especialmente sua mãe, falam com você e você não escuta, ela fica brava e com razão. Ela diz: não está me prestando atenção, não está me mostrando respeito. Você não está prestando atenção a algo que tenho que dizer, o que significa que você não acha que é importante. Imagine, se sua mãe pode dizer tal coisa, quanto mais Deus. Quando Deus fala, imediatamente devemos ficar em silêncio, inclinando o ouvido, inclinando o coração para ouvir cada palavra que sai da sua boca. Se não o fazemos assim, se não respondemos assim, é desobediência, é rebelião. Eu escrevi: você pode se sentar aos pés da sabedoria e acenar com a cabeça. Você pode exaltar as virtudes da sabedoria
mas se no final não obedecê-la, de nada adianta. Talvez quando eu terminar este estudo em cerca de 20 anos, você pode dizer: bem, eu vi cada um dos vídeos. Está bem, mas não tem nenhum valor. Nenhum valor se não vieste aos pés de Cristo, se não estás vivendo segundo a sua palavra. Claro, viste os vídeos, mas não obedeceste a Deus. E ver os vídeos te torna mais responsável e sem desculpa. Também no versículo 24, estendi minha mão e ninguém prestou atenção. Podemos ver aqui que a sabedoria está fazendo todo o possível para te salvar. Mas não respondes, não queres, talvez porque não acreditas que precisas de salvação. Ou simplesmente porque não quer salvação. Bem, podemos dizer, mas quem não quer ter salvação? Bem, a pessoa que não quer se submeter à vontade de Deus não quer salvação. É o que Ele quis dizer quando falou que a luz veio a este mundo. Mas os homens preferem a escuridão espiritual mais do que a luz espiritual, mais do que a verdade. Querem pecar mais do que ver justiça. Assim é o homem. E se tu podes ver essa tendência em ti, então imediatamente corre para os pés de Cristo. Pede perdão. Peça perdão. Diz: estendi minha mão e ninguém prestou atenção. Por quê? Escrevi aqui nas minhas anotações: em seu ódio a Deus e a sua vontade, o tolo se recusa a ouvir. Porque o tolo não escuta? Porque ele odeia a verdade. Porque o ódio, a verdade o repreende e não permite que ande nos seus caminhos pecaminosos. Então, se você não está ouvindo a palavra de Deus, é porque odeia a vontade de Deus e ama seu pecado. Diz no versículo 25: habeis desatendido todo o conselho meu. Literalmente, tens abandonado, tens soltado, tens descuidado, evitado, ignorado, tratado com indiferença o conselho de Deus. Cada dia que passa, em que não estudas a palavra, não lês a palavra, demonstra uma atitude de não apenas apatia, mas também rebeldia. Jovem, o maior presente que o Senhor te deu é a sua palavra, e há muitos grupos onde nós trabalhamos em diferentes partes do mundo que não tem Bíblia, não tem nem Novo Testamento, e o Novo Testamento que tem é uma má tradução. Mas se você fala espanhol, você tem várias Bíblias e boas traduções. A Reina Valera, a Bíblia de las Américas, boas traduções. Não tens desculpa. Diz no versículo 25: não desejastes a minha repreensão. Literalmente, não aceitastes, não quiseram saber nada da minha repreensão ou minha correção. Não quiseram saber por quê. Muitas vezes há um conflito entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Deus quer que nós façamos justiça, mas nós queremos continuar na nossa injustiça. Mas o caminho da injustiça leva à morte. Antes que seja tarde demais, você deve voltar à repreensão de Deus, deve ouvir a Deus, deve se submeter, porque lembre-se do que dizemos na última lição. Quem te ama, ama mais. Você ou Deus? Deus te ama mais.
Quem tem mais sabedoria? Você ou Deus? Deus tem mais sabedoria. Então, Deus te ama mais e Deus tem mais sabedoria. Ele sabe. Ele te criou. Ele sabe como funcionas, o que você precisa. Então pare de caminhar de acordo com os teus próprios desejos e pensamentos e submete-te ao caminho de Deus. Nos versículos 26 a 28, podemos ver o desdém pela sabedoria. Escrevi aqui nas minhas anotações: nossa rejeição da sabedoria pode ter consequências severas e irreversíveis. É verdade. Uma pessoa pode viver uma vida por muito tempo em pecado. E depois o Senhor pode salvar essa pessoa. Esta pessoa é salva, vai para o céu, é filho de Deus. Mas isso não nega o fato de que há consequências. Cada pecado tem consequências. Então, nunca devemos pensar: bem, meu pecado não importa porque creio em Cristo. Se tens uma atitude assim, provavelmente não crês em Cristo. Mas cada vez que tomamos uma decisão de não seguir a Deus, de seguir a vontade do mundo, a vontade da carne, há consequências e em tempo. Existem consequências que não se podem resolver. Então, podemos ver aqui o que escrevi. Pode chegar um momento em que as consequências das suas ações não podem ser evitadas. Nem teu pai nem tua mãe podem intervir para te ajudar ou salvar. Meu filho está agora na universidade e no edifício onde ele mora, na semana passada, muitos jovens decidiram que iam fazer algumas coisas nos dormitórios e nos escritórios, não? Qual é a palavra em espanhol, Cristiano? Como uma pegadinha. Como uma pegadinha pesada, uma brincadeira, mas com toda a empolgação dos jovens juntos, a brincadeira acabou se tornando uma pegadinha muito pesada. E destruíram coisas no edifício e causaram grandes danos. Depois falei com meu filho. Ele não tinha participado, mas é um jovem que gosta de se divertir. E fazer coisas assim, brincadeiras, e eu liguei para ele porque o que aconteceu foi escandaloso, e eu disse: Ian, glória a Deus que você não participou na brincadeira. E ele disse: sim, papai, mas de verdade estou com medo. Por quê? É somente, papai, pela graça de Deus que não participei. Porque você sabe que gosto de correr com os meninos na universidade e fazer coisas. Não fazer mal, mas brincadeiras e coisas assim. Mas eu não fui. E porque eu pensava que o que eles queriam fazer era demais. E depois eles fizeram coisas ainda mais terríveis. E ele disse: se o Senhor realmente me protegeu, papai. Sim. Anos e anos eu ensinei aos meus filhos, especialmente aos 2 homens, filhos, quando eram pequenos, seu pai podia consertar tudo, mas agora vocês são maiores, jovens, vocês podem tomar decisões.
não bíblicas, podem cometer atos não bíblicos que têm consequências. E nem eu, o seu pai, posso salvá-los das suas consequências. Sempre tentei de colocar em seu coração esse temor de que o pecado sempre tem consequências. Eu lhes disse muitas vezes: filhos, talvez um dia vocês vão fazer algo. Você vai ter grandes problemas. Vocês vão sofrer terríveis consequências. E vão me procurar e dizer: papai, papai, ajude-me, ajude-me, ajude-me. Mas vou ter que dizer: não posso te ajudar, nem seu pai pode te ajudar. Está fora das minhas mãos. Jovem, você tem que perceber que o pecado tem consequências. E com o tempo, se não ouvir a sabedoria, aqui podemos ver que a sabedoria zomba de você. Zomba de ti e usa-te como um exemplo, um aviso para os outros, para que não sigam pelo mesmo caminho que resultou na tua destruição. Jovem, estou ensinando aqui, não porque simplesmente quero ensinar. É uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Então, no versículo 26 e 28, podemos ver a severidade das consequências de não ouvir a sabedoria. Se te dedicares a aprender a sabedoria depois de ter cometido uma grande indiscrição ou tolice, a sabedoria às vezes não pode te salvar das consequências. Aqui, em nosso texto, rirá de você no meio das suas calamidades, zombará de você no meio do seu terror. Não responderei, não importa o quanto implores. Agora, um homem, versículos 29 a 32. Vamos ler. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor, não quiseram aceitar meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Comerão do fruto de sua conduta e de suas próprias artimanhas se fartarão, porque o desvio dos simples os matará e a complacência dos tolos os destruirá. Mas aquele que me ouve viverá seguro e descansará sem temor do mal. Um homem pode chegar a tal ponto por não ouvir e não ouvir a sabedoria, que um homem pode chegar a tal ponto que a sabedoria não fala mais com ele, mas fala sobre ele, usando-o como um exemplo ou um aviso para os outros. Neste momento, jovem, a sabedoria está falando com você. Jovem, escute-me. Volta-te para a minha repreensão, escuta-me, obedece-me, obedece-me. A sabedoria está falando contigo, mas um dia, depois de não escutar, depois de seguir o teu próprio caminho, um dia você vai sofrer as consequências. Você vai clamar a sabedoria. Ajude-me no meio destas consequências tão terríveis. E a sabedoria não vai te falar. Em vez de falar com você, ela vai falar sobre você a outros. Como assim, jovens? Vamos dizer que seu nome é José. Eles vão dizer: a sabedoria vai dizer aos outros jovens: jovens, olhem para o José. Este jovem não me ouviu. Olhe as consequências que está sofrendo neste momento.
Jovens não querem ser como ele. Então, a sabedoria agora fala com você, mas um dia talvez falará de você, usando-o como um aviso para os outros. Provérbios 1:29. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Provérbios 1:30. Não quiseram aceitar meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 1:31. Comerão do fruto de sua conduta e das suas próprias artimanhas se fartarão. Podem ver? Jovem, você vai ser um exemplo. Você pode ser um exemplo de uma pessoa que ouviu a sabedoria. Deus pode exaltá-lo e pode dizer aos outros: não, vocês olhem para o meu servo José, um rapaz que ouviu, obedeceu à sabedoria e viveu de acordo com ela. Veja a sua vida. Ou o Senhor pode usá-lo como um exemplo do que acontece a um jovem desobediente. De fato, é sua decisão. Desejas em ver em versículo 32, porque o desvio dos simples os matará e a complacência dos tolos os destruirá. O desvio é literalmente o afastar-se. Talvez você seja uma pessoa que conhece a boa doutrina, que tem sido uma pessoa que foi instruída na boa doutrina, mas em vez de andar com a boa sabedoria, afastou-se. E jovem, olha, o fato de que começaste bem não significa que vais terminar bem. Muitos começam bem enquanto estão na casa dos seus pais, em uma boa igreja, mas isso não significa que vais terminar bem. A única forma de terminar bem é continuar na palavra de Deus, continuar em uma igreja bíblica onde o pastor está alimentando a sua alma. Colocar-se em companheirismo com outros cristãos que também estão caminhando como peregrinos fiéis. Diz: o desvio dos simples os matará, mas também usa a palavra complacência. Complacência, porque o desvio dos simples os matará e a complacência dos tolos os destruirá. Complacência. Sabe o quê? Todos nós, de uma forma ou de outra, somos culpados de complacência. Esta palavra denota, ouça, é uma definição muito boa de complacência. Vocês vão ver como se aplica a cada um de nós. Complacência denota um repouso que resulta de ignorar e negligenciar as sérias responsabilidades desta vida. Não? Complacência. A ideia é, por exemplo, vamos dizer que há um vulcão que vai explodir. E os cientistas dizem: não, amanhã às 10 o vulcão vai explodir. O que uma pessoa sábia vai fazer? Vai fugir, não é? Vai colocar o máximo de coisas que puder no carro e vai sair correndo. Vai sair de carro, mesmo que tenha que deixar todas as suas propriedades para trás. É uma pessoa sábia, é um aviso, é uma pessoa que ouviu e respondeu. Mas uma pessoa que ouve as notícias e não faz nada, não se rebela, simplesmente não faz nada. Está lá descansando, sem temor, mas descansando, sem temor. Não é? Como um tolo que sim vai morrer quando o vulcão explodir. Então, olha, jovem, provavelmente, se você está vendo este vídeo, vives
em um lar cristão e provavelmente a cada dia não estás aí, não é? Gritando: eu odeio a Deus, eu odeio a Deus, estou contra Deus, sou inimigo de Deus, sou amigo de Satanás. Provavelmente não estás fazendo tais coisas. Mas complacência, sim. Apatia, sim. Desconsiderando a importância da palavra de Deus, sim. E podemos ver, é tão perigoso quanto a rebeldia. E pode causar bastante dano. A tua alma, música melódica. Versículo 33. E glória a Deus, vamos terminar com o capítulo 1. Diz: porque o desvio dos simples os matará. Versículo 32. E a complacência dos tolos os destruirá. Versículo 33. Mas aquele que me escuta viverá seguro e descansará sem temor ao mal. Aquele que me escuta. Acho que na primeira lição de Provérbios falamos sobre o que significa escutar, ouvir. São sinônimos de obediência. Se você diz que escuta, mas não obedece, não escutou, não ouviu. Então, não devemos nos gabar, porque passamos por um capítulo de Provérbios. Não devemos nos gloriar pelo fato de termos lido toda a Bíblia, porque não devemos nos enganar. O objetivo não é ser simplesmente uma pessoa que leu a Bíblia, mas uma pessoa que acreditou na Bíblia e obedeceu à Bíblia. No final diz: viverá seguro e descansará sem temor do mal. Se escrevi, isto não significa que os sábios nunca passarão por provas, mas que os sábios evitarão as feridas auto-infligidas do tolo e as consequências negativas de uma vida boba. Tate, não, minha esposa, Escute, é uma definição muito boa de complacência. Vocês vão ver como se aplica a cada um de nós. Complacência denota um repouso que resulta de ignorar e negligenciar as sérias responsabilidades desta vida. Não? Complacência. A ideia é, por exemplo, vamos dizer que há um vulcão que vai explodir. E os cientistas dizem: não, amanhã às 10 o vulcão vai explodir. O que uma pessoa sábia vai fazer? Vai fugir, não é? Vai colocar tantas coisas quanto puder no carro e vai sair correndo. Vai sair no carro, mesmo que tenha que deixar todas as suas propriedades para trás. É uma pessoa sábia, é um aviso, é uma pessoa que ouviu e respondeu. Mas uma pessoa que ouve as notícias e não faz nada, não se rebela, simplesmente não faz nada. Está aí descansando sem medo, mas descansando sem medo, não é? Como um tolo que sim vai morrer quando o vulcão explodir. Então, olha, jovem, provavelmente se você está assistindo a este vídeo, vives em um lar cristão e provavelmente cada dia não estás lá, não é? Gritando: eu odeio a Deus, eu odeio a Deus, estou contra Deus, sou inimigo de Deus, sou amigo de Satanás. Provavelmente não estás fazendo tais coisas.
mas complacência, sim. Apatia, sim, negligenciando a importância da palavra de Deus. Sim. E podemos ver, é tão perigoso quanto a rebeldia e pode causar bastante dano à sua alma. Música melódica. Versículo 33. E glória a Deus. Vamos terminar com o capítulo 1. Diz: porque o desvio dos simples os matará. Versículo 32. E a complacência dos tolos os destruirá. Versículo 33. Mas aquele que me ouve viverá seguro e descansará sem temor do mal. O que me ouve? Acho que na primeira lição de Provérbios falamos sobre o que significa escutar, ouvir. São sinônimos de obediência. Se você diz que escuta, mas não obedece, não escutou, não ouviu. Então, não devemos nos gabar, porque passamos por um capítulo de Provérbios. Não devemos nos gloriar no fato de termos lido toda a Bíblia, porque não devemos nos enganar. A meta não é ser simplesmente uma pessoa que leu a Bíblia, mas uma pessoa que acreditou na Bíblia e obedeceu à Bíblia. No final diz: viverás seguro e descansarás sem temor do mal. Escrevi. Isso não significa que os sábios nunca passarão por provações, mas que os sábios evitarão as feridas auto-infligidas do tolo e as consequências negativas de uma vida tola. Não, minha esposa, eu